vez de lugar de convivência, cidades estão se tornando espaço de disputa. Os corredores de ônibus, para quem usa carro, né, especial, atrapalha bastante, né? Eles entram na frente, fecha nós motorista, entra carro abusado, entra ciclista na nossa frente. Não consegue ir lado nenhum porque os caras acabam travando todo o trânsito aí. Em horário de pico, calçadas, avenidas e vagões de metrô convulsionam com a superlotação. Quase 6 horas da noite, a gente está aqui na Estação da Sé. Vamos pegar a linha vermelha rumo à Zona Leste de São Paulo. Vamos ver se a gente vai conseguir entrar. Já tem bastante gente aqui preparada e o pessoal vai afunilando para ver se tem espaço. E aqui vai apertando mesmo, senão não dá. A gente nem precisa empurrar para entrar. O pessoal mesmo joga a gente aqui dentro. Sempre assim, a senhora vai sempre esmagada? Tá pior. Atenção! Devido a uma falha de rede, o metrô não está funcionando. Nas grandes cidades, os meios de transporte já operam no limite nos horários de pico. E quando algo não funciona como deveria, o caos se instala. É o que está acontecendo aqui. 5 estações de metrô de São Paulo estão fechadas devido a um problema na rede elétrica. Chegando aqui sem condições de entrar no metrô e sem ônibus também. Assim, o caos urbano tira a saúde e a alegria das pessoas. Eu acho que o que a gente acabou perdendo em qualidade de vida hoje é justamente a condução. A ida e a volta é estressante. Em parte, isso ajuda a explicar o avanço do serviço de motorista particular por aplicativo. Metade dos passageiros veio do transporte público. Ao atrair usuários do transporte público, os motoristas de aplicativo provocam um efeito colateral. Contribuem para aumentar o congestionamento. Além disso, não circulam pelos bairros de forma equilibrada, principalmente por receio de assaltos na periferia. Em uma das regiões mais pobres de São Paulo, a Brasilândia, moradores tiveram que se mobilizar e criar um aplicativo próprio com condutores que atendem chamados da área. Eu acho que um preconceito ele existe um pouco, né? Mas eu acho também por considerarem área de risco e eu acho que também por ser quebradas, né? Muito sobe, desce, né? Becos e vielas. A região sofre com a oferta insuficiente de transporte coletivo. A linha laranja do metrô de São Paulo, que ligaria a Brasilândia ao centro, está com obras paradas há 3 anos. Mais de 300 mil moradores seriam beneficiados. Quem perdeu com isso é o bairro. Ao invés de progredir, de se desenvolver, está no atraso. Envolvidas em escândalos de corrupção, as empresas responsáveis pela construção interromperam os trabalhos alegando falta de recursos. O governo do estado afirma que está em busca de uma solução para retomar as obras ainda este ano. A lenta expansão dos metrôs é um gargalo para o desenvolvimento das metrópoles. Em São Paulo, por exemplo, a extensão total do sistema de trem e metrô é de 369 quilômetros, com 178 estações. O metrô de Seul, na Coreia do Sul, inaugurado no mesmo ano do da capital paulista, 1974, é 4 vezes maior. São mais de 1.700 quilômetros, com mais de 700 estações. Quando se vai desapropriar um imóvel, aqui no Brasil, as discussões jurídicas, a judicialização, ela posterga, ela atrasa. Nós somos incomparavelmente muito melhores do que qualquer outro modelo aplicado em outra cidade dentro do nosso país. Cidade em que o transporte público funciona bem, carro é artigo de luxo. 6 em cada 10 moradores do centro de Londres não possuem automóvel. E para quem mora em um lugar com 1 metro quadrado entre os mais caros do mundo, a escolha não é por falta de dinheiro. Com uma estação de metrô a cada esquina, para quê? Londres possui a 3ª maior malha metroviária do mundo, com mais de 400 quilômetros de extensão. São 12 linhas e 270 estações. Esse é o meio de transporte mais popular, o principal responsável por fazer a cidade se locomover num ritmo frenético. Em Londres, rico também usa transporte público. Olha só o Boris Johnson, atual primeiro-ministro britânico, na época em que era prefeito de Londres, utilizando o metrô.
No século passado, filmes de ficção científica apostaram que o futuro seria cheio de robôs humanoides e carros voadores. O futuro chegou e o impacto da tecnologia foi diferente. Já estão em teste carros autônomos que andam sozinhos e drones capazes de transportar uma pessoa. Mas nós seguimos, na maioria das vezes, nos locomovendo pelo chão. Em vez de voar e trafegar em alta velocidade, redescobrimos antigos meios de transporte que poluem menos e deixam o congestionamento para trás. De casa até o trabalho, Sérgio percorre 23 quilômetros de bicicleta, 1h10 de viagem. Metade do percurso não tem ciclovia e muitas vezes os motoristas não respeitam o Sérgio. Mas a preocupação maior dele hoje é outra. Quem que mais se atrapalha no trânsito hoje em dia? Pra mim tá sendo o pedestre. O pedestre? Já foi o carro uma época? Hoje em dia o pedestre tá me atrapalhando um pouco na ciclovia. Ele entra na frente, né, não olha direito, você tem que ter atenção pra ele, né, senão você pode se machucar, cair e machucar ele também. Este é o mais novo integrante da disputa pelo espaço urbano, o patinete elétrico. Em muitas capitais, o brinquedo foi promovido a meio de transporte, principalmente para encurtar pequenas distâncias. Para andar nele, não é preciso fazer muito esforço físico, basta um pouco de equilíbrio e disponibilidade financeira. Uma voltinha nele de apenas 4 minutos custa mais caro do que uma passagem de ônibus ou de metrô. A maioria dos patinetes é de uso compartilhado. Eles invadiram capitais sem regulamentação prévia, o que gerou reclamações. Normalmente a gente que tem que desviar deles, né? Mas às vezes porque não tem outra opção, né? Tem menos espaço para a gente andar. Cada cidade está criando regras próprias. Seguindo uma norma federal, as prefeituras têm indicado o uso nas ciclovias, com velocidade limite de 20 km por hora ou na calçada, mas bem devagar, até 6 km por hora. Mas em São Paulo, por exemplo, patinete na calçada está proibido. Para tornar mais eficiente o deslocamento em grandes cidades, é preciso enfrentar um problema central: o excesso de automóveis. Na última década, a frota de carros do Brasil aumentou 76%, 11 vezes mais do que o crescimento da população. Bem, o dia a dia que a gente anda por aí, vê que tá tudo parado, né? Nas ruas de Fortaleza estão circulando carros compartilhados. Você pega o veículo em uma estação e deixa em outra, perto do destino. O valor é de R$ 15 por meia hora, pago pelo aplicativo. O custo aumenta conforme o tempo de uso. E o carro é elétrico, por isso não emite gases poluentes. Ele é um carro automático, né? E ele é bem prático, bem leve. O sonho de ter um carro, tão comum entre jovens da geração passada, está ficando para trás. Deu lugar a outros tipos de sonho. Um transporte público ágil e de qualidade, a tecnologia a favor da mobilidade e o pilar para tudo isso funcionar: a convivência pacífica entre todos. Carros, ônibus, motos, bikes, patinetes e pedestres. O caminho para chegar lá talvez seja longo, mas precisa ser percorrido.